Ocorrida em fevereiro de 1943, a Batalha de Kasserine Pass foi um dos principais combates da campanha do norte da África durante a Segunda Guerra Mundial. A batalha foi travada entre o Afrika Korps alemão, liderado pelo general Erwin Rommel, e as forças aliadas, compostas principalmente por tropas americanas. Este foi o primeiro confronto em grande escala que os americanos enfrentaram e marcou uma virada significativa na guerra. Os aliados sofreram uma derrota esmagadora, com mais de 10 mil soldados americanos mortos, feridos ou feitos prisioneiros. A derrota em Kasserine Pass foi um choque para os militares americanos, levando a uma reavaliação completa das suas estratégias e táticas. O general Dwight Eisenhower, que comandava todas as forças aliadas no norte da África, rapidamente percebeu que eram necessárias grandes mudanças na forma como os americanos lutavam. Ele substituiu os comandantes responsáveis pela derrota e iniciou uma grande reforma no treinamento e organização das tropas americanas. A batalha também teve um impacto profundo nas forças armadas alemãs. Embora tenham saído vitoriosos, sofreram perdas significativas e Rommel foi forçado a reavaliar a sua própria estratégia na África. Ele percebeu que os americanos não eram ingênuos como presumia e ficou chocado ao ver que estavam se adaptando rapidamente às realidades da guerra moderna. No geral, a Batalha de Kasserine Pass foi um momento crucial na campanha do norte da África e um ponto de virada na guerra. Ela ensinou a ambos os lados lições valiosas sobre os pontos fortes e fracos dos seus respectivos exércitos e preparou o terreno para a longa e sangrenta campanha que se seguiu. Junte-se a nós nesta jornada épica pela Segunda Guerra Mundial. A Tunísia, localizada no norte da África, é uma terra com uma cultura milenar. Sua história remonta a tempos antigos, quando a região se chamava Cartago, uma das civilizações mais importantes da antiguidade. Fundada por fenícios no século IX a.C., Cartago cresceu para se tornar uma potência marítima e comercial no Mediterrâneo, rivalizando com Roma pelo domínio da região. Mais de 2000 anos após a queda de Cartago, o local estava novamente destinado a ser palco de grandes batalhas. E foi durante a Segunda Guerra Mundial que a Tunísia desempenhou um papel crucial, testemunhando intensos combates entre as forças do eixo e os aliados. Em novembro de 1942, as forças americanas e britânicas realizaram a Operação Torch, que envolveu desembarques no Marrocos e na Argélia sob controle francês. Esta operação foi lançada logo após o 8º Exército Britânico, liderado por Bernard Montgomery, ter alcançado a vitória na Segunda Batalha de El Alamein, que rompeu as linhas alemãs. Com os aliados se aproximando de ambos os lados, o exército de Erwin Rommel foi cercado e teve que recuar para a Tunísia, a última posição defensiva restante para as forças do eixo. Para manter a Tunísia, reforços alemães e italianos da Sicília foram logo solicitados, já que Tunis ficava a apenas algumas horas e era uma das últimas rotas navegáveis sob controle do eixo. Sem perder tempo, o Marechal Albert Kesselring imediatamente começou a transferir os reforços por via aérea e marítima para a Tunísia, e no final de novembro e início de dezembro de 1942, os aliados ainda tentaram capturar a capital Tunis, antes que mais tropas chegassem. Devido à escassez de abastecimento, apenas uma divisão aliada recebeu ordens para tentar tomar a cidade, mas a tentativa de capturar Tunis falhou pouco antes do seu objetivo, com os aliados a apenas 30 quilômetros da cidade. Os alemães lançaram um contra-ataque e empurraram a divisão aliada para trás, por mais de 30 quilômetros. Em janeiro de 1943, os britânicos tomaram Trípoli, que era a principal base de abastecimento de Rommel. A Raposa do Deserto já havia se antecipado, saindo de Trípoli e movendo suas tropas de volta para a linha Maré, que era uma antiga linha defensiva francesa, construída para conter os italianos. Neste ponto, as tropas aliadas a oeste estabeleceram posições defensivas em Faid. A partir de lá, eles poderiam se mover para o leste e impedir a retirada de Erwin Rommel. Para combater isso, o 5º Exército Panzer alemão, sob o comando do general Hans-Jürgen von Arnim, agiu para impedir o avanço e atacou as tropas aliadas em Faid.
A primeira divisão blindada dos Estados Unidos entrou na batalha e conseguiu repelir a 5ª divisão de von Arnim. No entanto, os alemães lançaram um contra-ataque surpresa e os blindados americanos foram apanhados numa emboscada. Canhões antitanque dizimaram boa parte da divisão aliada, forçando-os a recuar. Neste momento, as forças do eixo conseguiram manter a Tunísia sob controle, dando a Rommel algum tempo para planejar seu próximo passo. Ele concluiu que o 8º Exército Britânico não era uma ameaça no momento, pois levaria um mês para que seu porto se tornasse operacional. Aproveitando esse adiamento, Erwin Rommel decidiu atacar os americanos no oeste. Ele queria que suas tropas tomassem a base de abastecimento na região para interromper o crescimento dos aliados. Os alemães focaram seu ataque no centro de abastecimento em Sidi Bou Said, e no dia 14 de fevereiro, a 10ª e a 21ª Divisão Panzer atacaram com toda a força. Os defensores americanos foram dispersados e completamente derrotados. Após o sucesso em Sidi Bou Said, Rommel ordenou que o grupo de assalto do Afrika Korps atacasse Gafsa no dia seguinte. No entanto, as forças dos Estados Unidos se retiraram e assumiram posições defensivas na passagem de Kasserine. Os americanos sofreram pesadas perdas, com mais de 2.500 homens e 100 tanques e veículos perdidos na batalha. Erwin Rommel e Kesselring elaboraram um plano para capitalizar seus sucessos anteriores e atacar Kasserine na esperança de destruir mais bases de abastecimento no oeste. Embora Rommel acreditasse que o plano era muito arriscado, ele foi forçado a executá-lo. Na madrugada de 19 de fevereiro, o grupo de assalto do Afrika Korps e a 21ª Divisão Panzer avançaram em direção a Kasserine Pass por caminhos diferentes. O Afrika Korps se moveu para atacar diretamente em Kasserine Pass e a 10ª Divisão Panzer foi mantida na reserva, preparada para apoiar onde fosse necessário. A 21ª avançou para Esbiba e enfrentou uma força combinada de tropas britânicas, americanas e francesas, encontrando forte resistência. Os aliados tinham superioridade em armas e canhões antitanques, forçando a 21ª Divisão a recuar na manhã do dia 20. A defesa de Kasserine Pass foi realizada principalmente pela infantaria, artilharia e unidades antitanques conjuntas americanas e francesas. O Afrika Korps não conseguiu apanhar as forças dos Estados Unidos de surpresa e foi recebido com fogo de artilharia pesada. Erwin Rommel retomou a sua ofensiva na manhã do dia 20, com o apoio das suas reservas, e rapidamente subjugou as forças dos Estados Unidos. Em desvantagem numérica e mal equipadas, as tropas aliadas foram forçadas a recuar enquanto os alemães avançavam pela passagem, e no meio da tarde, a batalha terminou. Os soldados aliados sobreviventes recuaram cerca de 16 quilômetros de volta às suas linhas, abandonando seus tanques e canhões antitanques, para evitarem ser capturados. Rommel continuou a perseguição, mas apesar de sua superioridade tática, aérea e terrestre, não conseguiu expulsar os defensores americanos. No final do dia, ambos os lados estavam paralisados e planejavam retomar as suas ofensivas no dia seguinte. Em 23 de fevereiro, o Afrika Korps lançou outro ataque na tentativa de quebrar a linha americana. No entanto, as tropas dos Estados Unidos se mantiveram firmes. Os americanos lideraram então um contra-ataque, forçando os alemães a recuarem. Depois disso, Erwin Rommel seguiu a 10ª Divisão Panzer, cujos sobreviventes de Kasserine travavam uma ação retardadora para evitarem um cerco. Os americanos eventualmente se uniram às forças britânicas e no dia seguinte pararam a 10ª Divisão Panzer usando sua artilharia pesada. Com as tropas sobrecarregadas, Erwin Rommel percebeu que não havia mais o que fazer e recuou. No início da batalha, as forças do eixo contavam com aproximadamente 22.000 homens contra 30.000 dos aliados, que sofreram cerca de 10.000 baixas após a derrota. Os aliados também perderam um número considerável de tanques, veículos e peças de artilharia. Com a batalha, Eisenhower aprendeu que seus comandantes seniores do exército estavam longe de suas unidades no terreno, e como resultado suas tropas careciam de disciplina. Os americanos não cavaram trincheiras por conta do solo duro do norte da África, ficando expostos ao fogo da artilharia inimiga.
Dwight Eisenhower também aprendeu a importância da superioridade aérea e viu como era difícil enviar tropas e coordenar o reconhecimento e a artilharia adequados. Imediatamente após a batalha, ele começou a reorganizar o exército. O major-general Fredendall assumiu a culpa pelo fracasso da passagem de Kasserine junto com o general Anderson. Ambos foram culpados por manter suas forças muito separadas, mas Fredendall também foi responsabilizado por não ter implantado ou equipado adequadamente suas reservas francesas para a batalha. Em seguida, o general George Patton foi retirado da planejada invasão da Sicília e assumiu o comando. Ao fim da campanha, com a ajuda dos britânicos e franceses, os americanos conseguiram expulsar os alemães da África, encerrando assim a campanha. Se você gostou desta história, curta e compartilhe este vídeo. E não se esqueça de inscrever-se no canal Lado B da História.